E aí, tudo bem? Que bom ter todo mundo aqui para mais um mergulho profundo no nosso material. Hoje, a gente vai explorar um conceito simplesmente fascinante que mapeia a própria estrutura do nosso crescimento interno. Vamos desvendar juntas o trabalho inovador do Dr. Eduardo Casarotto sobre a virtologia e entender exatamente como a consciência humana evolui aos poucos. É a chave, a peça que faltava, para entender por que a gente age de certas maneiras e como é perfeitamente possível largar aqueles instintos primitivos lá atrás e caminhar em direção à verdadeira liberdade. Certo, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 pontos essenciais, começando com a jornada da evolução humana, depois a gente desce para a faixa primitiva, sobe para a faixa sensação, passa pelo pré-desenvolvimento, encara a consciência parcial e finalmente chega ao topo, a faixa sentir. Ponto 1. A jornada da evolução humana, ou, como a gente também pode chamar, o processo de despir a armadura. É um caminho literal de libertação, saindo daqueles mecanismos de defesa super pesados do ego rumo à autenticidade total. Mas afinal, o que é uma faixa de evolução na prática? Bom, é basicamente um estágio muito distinto da nossa consciência. Na virtologia, existem 33 virtudes mapeadas. E o mais interessante é que, dependendo da faixa em que estamos, essas virtudes mudam completamente de cara. Elas deixam de ser aquelas ferramentas primitivas de sobrevivência, comandadas pelo ego e pelo orgulho, e se transformam em expressões puríssimas do nosso self autêntico e de um amor incondicional. Demais, não é? Essa jornada, esse caminho de subida, é composto por 5 passos muito bem definidos, que funcionam como uma escada mesmo. A cada degrau alcançado, exige-se que a gente deixe algo pesado para trás. Então, as 33 virtudes da virtologia, como a humildade, a aceitação e o perdão, vão se manifestando de formas drasticamente diferentes, dependendo exatamente de qual degrau dessa escada nossa consciência se encontra. Vamos então ao degrau número 2 do nosso roteiro, a faixa primitiva, que é o reino absoluto da sobrevivência e do orgulho. Nessa fase bem inicial, lá embaixo mesmo, as pessoas operam quase que 100% no mimetismo coletivo. Não existe uma identidade única, consciente, sabe? As roupas, a música, as escolhas do dia a dia, tudo, literalmente tudo, é um reflexo imediato do que o ambiente ao redor impõe. É o instinto e a pura sobrevivência ditando cada movimento. Isso gera apenas reações de conformidade e, claro, uma agressividade super defensiva quando surge qualquer tipo de ameaça. E para a gente entender a gravidade dessa faixa, olha só essa fala fortíssima do Dr. Eduardo Casarotto. Ele pontua que o orgulho aqui não é só uma falhazinha de caráter, de jeito nenhum. É uma necessidade primitiva do tronco cerebral de ter importância para ser aceito e aprovado, garantindo assim a sensação de sobrevivência. Ou seja, na faixa primitiva, esse orgulho gigantesco bloqueia de forma absoluta o desenvolvimento natural de qualquer virtude, seja humildade ou aceitação. Subindo um pouquinho, chegamos à parte 3, a faixa sensação. Aqui, o foco muda bastante e vai para o conforto e o mimetismo. Nesse nível, aquela sobrevivência básica e crua se transforma numa absorção cultural. Agora, as escolhas e os comportamentos são adotados do meio social com um único objetivo: garantir o conforto e o prazer de pertencer àquele grupo. Foge-se do desconforto a todo e qualquer custo. O instinto de seguir o bando continua ali, fortíssimo, mas agora ele é totalmente movido pela busca do conforto e por uma aversão profunda a críticas. Se a gente pegar a virtude da humildade e analisar nesses 2 níveis iniciais, dá para notar que a evolução aí é quase uma ilusão. Na base primitiva, a humildade simplesmente não existe. O que reina é a negação brutal das próprias falhas e uma inflexibilidade absurda. Já na faixa sensação, bom, aí cria-se uma performance, um verdadeiro teatro. A intenção não é reconhecer o erro de peito aberto, mas sim evitar o incômodo de um conflito a qualquer custo. A vaidade ainda está no controle total, só que agora ela usa uma máscara bem elaborada. O que nos leva perfeitamente à parte 4 da nossa análise, o pré-desenvolvimento. A verdadeira era da máscara social. O grande lance do pré-desenvolvimento é a criação de uma... Na prática, o jeito de vivenciar o amor ao próximo mostra muito bem essa dinâmica em ação. Na faixa sensação, o afeto é totalmente direcionado pelo ego, amando só quem traz conforto imediato. Já no pré-desenvolvimento, a gente observa um verdadeiro altruísmo estratégico. Doações e discursos super bonitos viram puras transações. A caridade é feita com o único propósito de ganhar aprovação social.
o que prova que o crescimento real e aquele desapego das amarras do orgulho, bem, eles ainda não aconteceram de verdade. Agora as coisas começam a ficar bem intensas. Parte 5. Consciência parcial. Um nível de transição completamente dominada por uma imensa luta interna. Essa aqui é a grande crise do despertar humano. É quando o questionamento de tabus e a busca por valores próprios finalmente começam a dar as caras. Aquela persona super bem construída durante a vida inteira passa a ser reconhecida pelo indivíduo, o que gera um baita desejo de libertação. Mas aí acontece um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a vontade de agir fora da caixa, fora das convenções. Do outro, o instinto primitivo puxando a gente de volta com força para aquele comportamento seguro e conhecido. O resultado? Uma autenticidade que ainda oscila bastante, bem inconsistente. O dilema dessa quarta faixa é profundíssimo. Reconhecer a própria persona e desejar liberdade soa lindo na teoria, mas a atração magnética do orgulho e da aprovação social cria uma dissonância interna que é exaustiva. Exige-se uma energia monumental para conseguir praticar virtudes como responsabilidade ou perdão de forma genuína aqui. Tem a tentativa sincera, tem a frustração enorme pelas falhas e um conflito imenso entre a nossa essência real e as exigências limitantes que a sociedade joga o tempo todo em cima da gente. E finalmente chegamos ao topo da montanha. Parte 6. A faixa sentir, o reino definitivo do nosso self autêntico. Os conceitos que a gente encontra no topo dessa jornada são absurdamente libertadores. Operar na faixa sentir significa agir a partir da nossa essência mais profunda, daquela singularidade maravilhosa em harmonia com tudo. É quando as máscaras sociais finalmente caem por terra para sempre. Existe uma autonomia plena e uma expressão do self totalmente imune àquela necessidade cansativa de validação externa. O propósito fica perfeitamente alinhado e as virtudes transcendem as convenções sociais. Elas começam a fluir de uma forma muito natural, muito pura e sem esforço nenhum. Simplesmente porque o orgulho primitivo perdeu de vez a sua força. Para ilustrar como isso ganha forma de um jeito bem prático, vamos acompanhar a evolução de uma única virtude ao longo de todas as faixas, pegando a aceitação como exemplo. Diante do inesperado, lá na base primitiva, a reação é de negação absoluta e uma raiva crônica. Subindo para o meio do caminho, no pré-desenvolvimento, o que manda é a reatividade agressiva, o orgulho feridíssimo e aquela ansiedade profunda por estar perdendo o controle de tudo. Mas lá no topo, na faixa sentir, a gente encontra a paz total com aquilo que não podemos controlar. A serenidade profunda e o desapego verdadeiro perante a vida finalmente se instalam. E esse contraste evolutivo atinge o seu ápice absoluto quando a gente analisa a virtude fundamental que a virtuologia chama de tudo somos um. Nas faixas inferiores, o individualismo radical é rei. Pessoas desconhecidas são vistas quase sempre como ameaças constantes, e a natureza é só um cenário, um mero objeto de uso. Mas ao evoluir e pisar de fato na faixa sentir, surge uma empatia imensa, super genuína e que não exige nenhum esforço. Compreende-se de um jeito muito profundo a nossa conexão universal. O medo e a ideia de separação se dissolvem completamente, abrindo nosso coração para um respeito e um amor incondicional gigantesco por toda e qualquer forma de vida. Depois de analisar todo esse mapeamento brilhante da consciência que o Dr. Casarotto trouxe, fica um grande e provocativo questionamento para a gente refletir. Qual faixa evolutiva será que está ditando as nossas reações no dia a dia? E quais armaduras super pesadas, construídas pelo nosso próprio ego lá atrás, ainda precisam ser despidas para, enfim, alcançarmos a liberdade genuína da faixa sentir? Avaliar as reações que temos diante dos imprevistos normais da vida é o primeiro e, com certeza, o mais importante passo para um autoconhecimento real. É uma jornada interna bem desafiadora, sem dúvida, mas a promessa no topo dessa escalada é simplesmente a libertação definitiva do orgulho. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação até aqui e até a próxima análise.